Luciano, o governo vai reeditar praticamente o que baixou no ano passado? Mais ou menos isso, Diógenes. No ano passado foi a famosa medida provisória 936, né, que permitiu a redução de jornada e de salários, proporcionalmente, em 25%, 50% e 75% de colaboradores. No ano passado, a empresa fazia essa redução, pagava o que ele ficava, né? Por exemplo, se ele tivesse uma redução de 75%, a empresa pagava 25% do salário e o restante era complementado pelo governo federal. Essa é uma das medidas que devem ser anunciadas ainda esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, com uma mudança de ordens. Este ano, o governo estima em 15 bilhões de reais o custo, porque isso deve acontecer por apenas 3 meses. No ano passado foram 6. Né? Então a expectativa deste ano é de um custo de algo em torno de 15 bilhões de reais e o governo deve tirar esse recurso, veja só, do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que custeia, entre outras coisas, o seguro-desemprego. E qual é a ideia que o ministro Paulo Guedes está costurando? Que o colaborador que tiver essa redução, ele vai receber esse complemento como uma antecipação das parcelas a que ele teria direito no caso do seguro-desemprego. Se ele fosse demitido, ele iria receber as parcelas, então ele terá essa antecipação, tanto que informalmente já está se chamando de seguro-emprego. Né? Ele vai pagar o seguro-desemprego para a pessoa se manter empregada. Mais uma invenção dos economistas em momento de crise. Mais uma invenção, mais um malabarismo aí da equipe econômica do governo federal. A outra medida que deve vir dentro desse pacote é o diferimento do pagamento do FGTS, o recolhimento do FGTS. As empresas que no ano passado tiveram até 6 meses dispensadas de recolher o FGTS dos seus colaboradores, este ano teriam 3 meses sem esse recolhimento. E quando retomarem, podem pagar esses 3 meses de maneira parcelada, com um detalhe de hoje. O governo garante que, em caso de uma demissão, as empresas serão obrigadas, né, uma demissão sem justa causa com liberação de FGTS, as empresas serão obrigadas a colocar em dia o FGTS daquele colaborador desligado. Pense em 2 fundos que a turma do governo gosta muito de passar a mão. O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É sempre assim, sempre passando a mão no fundo. Nos fundos do trabalhador. Nos fundos do trabalhador, né, Diane? Porque o FGTS e o FAT são 2 conjuntos de recursos que têm um papel muito importante no amparo ao trabalhador. Agora, na hora de mexer no dinheirinho dos bancos, aí a turma fala mais grosso. Bancos devem pagar mais imposto para custear a redução dos preços do diesel, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Aí, quando vão mexer no dinheiro dos bancos, Luciano, aí a grita é grande. Pois é, o que o governo federal está propondo é o seguinte, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, numa das suas famosas lives de quinta-feira, ele disse que vai instituir já a partir de agora, de março, primeiro, vai zerar o PIS e a COFINS do diesel durante 2 meses. E do GLP, né, do gás de cozinha, do famoso gás de cozinha, ele disse que vai zerar ad eternum, foram as palavras dele. O custo para fazer isso, Jorge, é de algo em torno de 3 bilhões de reais para este ano, né, os 2 meses de diesel e o restante deste ano para o gás de cozinha. E aí o governo, claro, inclusive está na lei de responsabilidade fiscal, para abrir mão de uma receita, o governo precisa dizer de onde ele vai cobrir, como ele vai cobrir essa receita, porque precisa ser reposta. E aí o ministro Paulo Guedes ontem soltou isso para a turma dos bancos, dizendo que a ideia é cobrir isso aumentando a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que hoje é de 20% para os bancos, tá? Iria para 25%. E aí a Febraban já gritou, disse que banco paga imposto demais no Brasil. Segundo a Febraban, são 45% de impostos que os bancos pagam e não vai aceitar mais este aumento. Vamos ver nesta queda de braço de hoje, quem tem mais força. Estamos acompanhando mais um milagre econômico, né, Luciano Kleber? A compra de uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. Foi dinheiro cash, amigo, pago em dinheiro vivo.
Não sei se em dinheiro vivo eu não tenho certeza, mas foi pago à vista, Diógenes. O Flávio Bolsonaro contribuindo aí para aquecer o mercado imobiliário de Brasília, Com né? certeza, vai ajudar o cartório vai e vai ajudar também o imposto de transferência lá em Brasília, né? Vai dar uma bolada pro GDF. E certamente, Diógenes, eu me arrisco aqui a dizer, uma mansão dessa deve pertencer a algum outro político, viu? Porque você que conhece bem Brasília, ali no Lago Sul, quem tem mansão ali ou é diplomata ou é político. É raro que não seja uma dessas condições, né? Não nessa hora, mas 6 milhões de reais. 6 milhões num momento como esse, de grande questionamento no Supremo Tribunal Federal, tá certo que livraram um pouco a cara dele lá no STJ agora, né? Mas complicado o senador fazer esse investimento. Lauro Jardim chegou a informar, Lauro Jardim do Globo, chegou a informar que ele ia comprar isso no ano passado, né? Pois é, saiu uma nota ontem no blog do Lauro Jardim dizendo que havia uma expectativa dele de comprar essa casa já no ano passado, ali por volta de maio, junho, mas teria sido aconselhado a esperar as coisas amainarem. Então na cabeça dele já amainaram, né? Estou curioso para ver algum jornalista lá em Brasília perguntando ao Bolsonaro, ao próprio filho Flávio, sobre essa aquisição, né? Com certeza ele vai dizer: acabou a entrevista. Acabou a entrevista e vai dar um empurrão em quem estiver de lado e vai sair correndo. Vamos lá. A gente falou no milagre econômico e vamos agora dizer o seguinte: que a coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Pois é, a Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e pode dar uma olhadinha que tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto.